Olá galera, hoje nós vamos ver o seguinte, balanceamento de equações químicas. O que é uma equação química? Uma equação química é a representação qualitativa e quantitativa de uma reação química. A representação de uma equação química. A equação química você tem os reagentes, que é chamado de primeiro membro, e tem os produtos, que é chamado de segundo membro, reagentes e produtos. Então nessa equação química você tem representados as moléculas e, consequentemente, as quantidades de cada elemento e cada molécula. Isso é que nós chamamos de reação química, representação qualitativa. Então, nós vamos ver aqui. Aqui a representação qualitativa é da formação da água. Você tem H2 mais O2 produzindo 2 H2O. Observe que aqui eu tenho 2 hidrogênio, aqui eu tenho 2 oxigênio. Então, eu tenho coeficiente 1, coeficiente 1. E aqui eu tenho coeficiente 2 por quê? Certo? Porque está errado da mente. Ó, isso aqui está errado. Aqui você deveria ter coeficiente o quê? Se eu tivesse coeficiente, por exemplo, 2 aqui, eu tenho que ter quanto aqui, ó? 2 vezes 2, 4. Então teria que ter 2 bem aqui para o hidrogênio. E quantos oxigênio tem aqui? 2 vezes 1, que está aqui, 1zinho aqui, 2. Então aqui seria o coeficiente 1. Então o coeficiente aqui seria 2 e o coeficiente aqui seria 1. Esse é o balanceamento da equação. Eu coloquei essa equação assim para vocês verem como precisa balancear. Qual é a lei que rege o balanceamento da equação? A gente aprendeu que a lei ponderal que rege o balanceamento da equação é a lei de Lavoisier, que diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então vamos ver o que é o balanceamento. O que é o balanceamento de equação química? O balanceamento de equação química é um processo baseado na lei de Lavoisier, que garante que os átomos presentes na equação estarão em mesmo número de reagentes, nos reagentes, mesmo número nos produtos. O que é balancear? Balancear uma equação química é o mesmo que acertar os coeficientes ou igualar o número de átomos de cada elemento no primeiro e segundo membro da equação. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu coloquei uma balança, onde que você tem quantos átomos de carbono? Tem 3. Quantos de hidrogênio? Você tem 8. Quantos de oxigênio? Você tem 10. Então, se eu colocar um 3 aqui, fica 3 vezes 1, 3 carbono. 3 vezes 2 dá 6 oxigênio. E 4 vezes 1 dá 4. Então 6 com 4 dá 10 oxigênio. Então observe, no primeiro membro eu tenho 3 carbono, 8 oxigênio, 8 hidrogênio e 10 oxigênio. No segundo membro eu tenho a mesma coisa, ó, 4 vezes 2, 8 hidrogênio. Então eu tenho 3 carbono, ó, 3 carbono, 6 com 4 oxigênio dá 10 e tem 8 hidrogênio, 4 vezes 2, 8. Então você está vendo como se fosse uma balança, né? Isso tem que ter um equilíbrio entre as massas em termos de átomos, em termos de massa molar, tudo acontece a mesma coisa. Quais os tipos de equações químicas? Nós temos equações químicas que são moleculares. Aqui, você só tem moléculas, que no caso aqui é a sacarose mais a água, produzindo um álcool mais CO2. Aqui é o cloreto de cálcio mais nitrato de prata, produzindo cloreto de prata mais nitrato de cálcio, sulfeto de cobre mais produzindo mais óxido de cobre, produzindo cobre e SO2, que no caso seria o dióxido de enxofre, o CH4, que é o metano mais oxigênio, produzindo CO2, que é dióxido de carbono, ou gás carbônico mais água. Essas reações são moleculares. As reações iônicas, ó, você está vendo que aqui em cima tem íons, ó, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1. Método utilizado para balancear uma equação química. Nós temos o método das tentativas, o método algébrico, o método de oxirredução ou redox para equações moleculares, o método redox para equações iônicas e o método do íon elétrico. Então, para a gente só lembrar que são as tabelas de Cátion. Você tem a tabela de cátions e ânions, você está vendo aqui os cátions mais comuns, carga mais 1, carga mais 2, carga mais 3 e carga mais 4. E nós estamos vendo aqui também a tabela de ânions. Então, você tem ânions de carga menos 1, ânions de carga menos 2, carga menos 3. Ah, professor, eu tenho que decorar essa tabela? Não. Você vai, à medida que você for fazendo o balanceamento, você vai aprendendo o que a gente chama de número de oxidação dessas estruturas. No caso aqui, são ânions simples e aqui são ânions compostos. Aqui você só tem íons simples, que são cátions. Ok? Vamos para frente. Regras para a determinação do NOx de um elemento químico. A regra número 1, para a espécie química simples, o NOx é zero. Por exemplo, aqui eu tenho hidrogênio. Uma espécie simples é, então o NOx zero. Eu tenho oxigênio, uma espécie simples é, o NOx zero.
Regra 2. Para íon simples, o NOx é igual à carga do íon. Ó, íon simples, ferro mais 2, NOx mais 2. Íon simples, S menos 2, que é o sulfeto, menos 2, NOx do enxofre, menos 2. Regra 3. Para íons compostos, a soma do NOx de cada elemento é igual à carga do íon. Então, o que eu chamo de íon composto? São os íons que tem mais de um elemento, tá certo? Na sua composição. Então, aqui eu tenho a carga desse íon é menos 2. Como é que eu faço para saber se isso aqui é igual? Eu vou chamar o oxigênio de Y, que está sendo menos 2, e determinar o NOx do enxofre. A soma tem que dar menos 2. Então, eu fico aqui, ó. Fica S mais 4Y, porque só tem um enxofre, S, mais 4Y igual a menos 2. Então, como é que aqui eu vou resolver a equação do primeiro grau? Então, fica 4 vezes menos 2, que é a carga do oxigênio. Então, fica menos 8. Então, fica S menos 8 igual a menos 2. Jogando o menos 8 para o segundo elemento da equação, fica S menos 2 mais 8. Então, o enxofre é mais 6. Se eu somar mais 6 com menos 8, não dá menos 2, certo? Então, isso é a regra para íons compostos. Quarta regra, quando você tem para moléculas, a soma dos NOx dos elementos é igual a zero. Observa que a água, o hidrogênio a gente sabe que é mais 1, o oxigênio é menos 2. Aqui no caso é um óxido. Como o hidrogênio está à esquerda, ele é mais 1. Então eu fico 2 vezes mais 1, dá mais 2, não dá? A carga do hidrogênio, total. E o oxigênio aqui é 1. 1 vezes menos 2, dá menos 2. Quanto a menos 2 mais 2, ou mais 2 menos 2, igual a 0. Gente, a gente viu bem aí como se determina o nível de oxidação em cada elemento na estrutura. O que nós vamos passar a ver agora que é o seguinte, vamos começar a ver os métodos que são chamados de método algébrico. Então, no método algébrico, você vai ter que determinar essas letras que a gente coloca aqui, essas letras, para determinar a quantidade de cada elemento na equação química que está representando uma reação química. Então, aqui eu tenho o nitrato de amônio, ele foi decomposto em nitrogênio, água e oxigênio. Eu coloquei o A do lado do nitrato de amônio, o B do lado do nitrogênio, o C do lado da água e o D do lado do oxigênio. Aí, como eu tenho só um nitrogênio, é isso, eu tenho um nitrogênio, ok? Aqui eu tenho mais um, faz 2 nitrogênio. Então, fica 2 vezes A. Aí, eu vou para o outro lado, ver o nitrogênio. Quantos nitrogênios tem aqui? Tem 2, então fica 2 vezes B. Agora vamos para o C. Onde é que está o C? O C está aqui, ó. O C está aqui. Quantos... E aqui você tem, ó. Você está representando quem? 4A. Ó, 4. Tá? A gente quer 4A. 4A, ó. 4A. Tá? Quem é o 4A que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer quem? O hidrogênio. Então aqui desse lado eu tenho o hidrogênio que é 4. Então dá 4A. Aqui desse lado eu tenho hidrogênio. Quando o hidrogênio está aqui, eu tenho 2. Então fica 2C. Agora vamos ver quem agora? O oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho desse lado aqui? 3. 3A. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 1. Então é C. Mais. Quantos oxigênios aqui? Eu tenho 2. Fica 2D. Se eu atribuir o valor de A igual a 1, que eu poderia ter que atribuir um valor de A igual a 1, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 2A, é isso, 2A igual a 2B, tá certo? Aí aqui, ó, quanto é que seria o B? Ó, quanto é que seria o B? Se eu simplificar bem aqui, ó, se o A é 1, quanto é o B? 1. Se eu simplificar bem aqui, eu estou dizendo que 2A, tá certo? Para ver o C. 2A seria 2A, quanto é o A, né? 1 é igual a C, então C é igual a 2. Ora, se bem que é 1, aqui fica 3. Bem que é 2, aqui é 2, quanto é que vai ser o C? Vai ser 3 menos 2, né? O C fica 2, aqui fica 3, 3 menos 2 dá 1, que é igual a 2D. Quanto é o D? É 1 sobre 2. Bom, como eu não posso ter coeficientes que sejam coeficientes não inteiros em cada fração, eu multipliquei toda a expressão por 2. Aqui fica 2, multiplicado por 2, aqui fica 2, multiplicado por 2, aqui fica 4, multiplicado por 2, aqui fica 1. Por que eu faço isso? Porque tem que aparecer na equação
sempre coeficientes inteiros. Então, 2, 2, 4, 1. Se você for verificar a quantidade de nitrogênio, você tem 2, com 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. A quantidade de hidrogênio, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. A quantidade de oxigênio você tem, 3 vezes 2, 6. 6 com 4, 10. 3 vezes 2, 6. Aqui você tem 4, 4. 2 vezes 1, 2. Então, desse lado eu tenho 6 e desse lado eu tenho 6. Então, está feito o balanceamento. Isso é o método algébrico. Qual o problema desse método algébrico aqui? É que se você tiver muitos elementos, cada vez você vai ter que aumentar a quantidade de equações. Deve-se sempre utilizar o menor número inteiro para efetuar o balanceamento da equação. O balanceamento torna-se mais dificultoso com o aumento da equação química, ou seja, o aumento de elementos químicos, porque aumenta o número de variáveis e sistemas de equações. Aí tem um exercício 5 para vocês. Considere a equação AL2O3 mais HCl, produzindo AL, Cl3 mais H2O. No 2 você tem SO2 mais NaOH, produzindo A2SO3 mais H2O. Na 3 você tem BaOH4 mais HNO3 mais BaNO32 mais H2O2 mais O2. Fazer o balanceamento pelo método algébrico. Tá certo? Para fazer o balanceamento pelo método algébrico. O método das tentativas. O método da tentativa, você olha para a expressão e vai ter que contar na tua cabeça o que está faltando. Preste atenção aqui nesse caso aqui, ó. Coloquei H2 mais O2, produzindo 2H2O. Quantos hidrogênios tem aqui? 4. Quantos oxigênios? Tem 1. Então aqui, aliás, quantos oxigênios? Tem 2. 2 vezes 1, 2. Então aqui já tem 2 oxigênios, então eu boto 1 bem aqui. Então aqui eu tenho 4 hidrogênios, eu boto um 2 bem aqui. 2 vezes 2 dá 4 hidrogênios. Então tá aqui, ó, o 2, o 1, o 2, H2O. Aí aqui, ó, verifique usando método tentativa qual equação está balanceada de forma errada. 1 KClO4, 1 KCl mais 2O2. 2Fe mais 3H2SO4, 1F2SO4 mais 6H2O. Aqui você tem 1C2H22O11, 12C mais 11H2O. 2C2H4O mais 5O2, produzindo 4CO2 mais 4H2O. E 2NaHCO3, 1Na2CO3 mais 1CO2 mais 1H2O. Ó, vamos ver essa expressão bem aqui. Quantos já tem aqui? Então, 2. Vamos ver na primeira. Aqui tem um potássio, tem um cloro, tem 4 oxigênios. Um potássio, um cloro, 4 oxigênios. Então, a primeira está correta. Na segunda, tem 2 ferros, tá certo? Tem 6 hidrogênio e tem 3 SO4, que daqui daria 3 enxofre e 12 oxigênio. Então, vê aqui, ó. 2 ferros, aqui, ó, 3 enxofre, 12 oxigênio. E aqui eu tenho quantos hidrogênio? Tem 6. E aqui eu estou tendo quantos hidrogênio? Eu estou tendo 12. C vezes 2, 12. Então a equação errada é essa aqui, ó. O balanceamento está errado é aqui. Aqui teria que ser o quê? Aqui teria que ser 3, para ficar 3 vezes 2, 6. Isso é método tentativa. Certo? É chamado método tentativa. Ok? Então a gente viu até aí a primeira parte do balanceamento. Tá certo? Eu vou agora parar, desejando a todos vocês um bom trabalho, que Deus os abençoe. Deus seja louvado em nossas vidas.